depression is the caldera of the volcano. Nothing like this has been seen anywhere in the solar system. It's got us baffled. Plutão, o pequeno e misterioso planeta anão que habita as profundezas do nosso sistema solar, sempre foi um objeto de fascínio e intriga. No entanto, recentemente, cientistas e astrônomos de todo o mundo estão se reunindo para analisar e debater um conjunto de fotos, até então classificadas de Plutão, que estão gerando grande preocupação e discussão na comunidade científica. Assim, no vídeo de hoje, mergulharemos nas razões por trás da preocupação dos cientistas com essas imagens desclassificadas de Plutão. O que essas fotos revelam sobre esse mundo distante e aparentemente inabitável? Será que elas desafiam nossa compreensão atual do sistema solar? Prepare-se para uma exploração que revelará as descobertas mais recentes e intrigantes sobre Plutão, bem como os mistérios que ainda perduram em relação a esse mundo gelado e distante. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Quando a sonda New Horizons da NASA passou por Plutão, capturou imagens detalhadas do misterioso planeta anão gelado na borda do nosso sistema solar. Desde então, os dados recolhidos sobre Plutão e a sua maior lua, Caronte, têm sido utilizados para obter informações sobre estes corpos planetários a 6,4 mil milhões de quilômetros de distância da Terra. A New Horizons foi lançada em janeiro de 2006 e alcançou Plutão em julho de 2015, voando a 20 mil quilômetros da superfície de Plutão. As impressionantes imagens compartilhadas pela New Horizons mostraram características semelhantes às da Terra na superfície, bem como paisagens e geologia alienígenas não vistas em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. E em vez de ser um planeta anão silencioso e congelado, os dados recolhidos pela New Horizons revelaram que Plutão é na verdade muito ativo. A New Horizons mudou completamente a forma como os cientistas entendem Plutão e os dados da missão continuam a ajudar os investigadores a desvendar segredos sobre o distante planeta anão, bem como sobre os objetos gelados que orbitam ao longo da borda do nosso sistema solar. A New Horizons transformou Plutão de um ponto difuso e telescópico em um mundo vivo, com uma diversidade impressionante e uma complexidade surpreendente, disse Hal Weaver, em comunicado. Weaver é o cientista do projeto New Horizons, no Laboratório de Física Aplicada da Johns Hopkins, que projetou, construiu e opera a espaçonave. Revelações da New Horizons. Plutão é minúsculo, mas poderoso, menor que a nossa Lua e tem apenas cerca de 2.300 quilômetros de largura, ou metade da largura dos Estados Unidos. Caronte, a maior das 5 luas de Plutão, é tão semelhante em tamanho a Plutão que orbitam uma a outra como um sistema planetário duplo. Se você estivesse na superfície de Plutão, que tem uma temperatura média de menos 197 graus Celsius, veria céus azuis, neve vermelha e montanhas que se elevam como as montanhas rochosas, de acordo com a NASA. A New Horizons também revelou a estranha mecânica da geleira batente, em forma de coração de Plutão, semelhante em tamanho ao Texas, que explica a inclinação exagerada do planeta e até ajuda a impulsionar o vento em Plutão. A formação em forma de coração é conhecida como Tombaugh Regio, nomeada em homenagem ao astrônomo Clyde Tombaugh, que descobriu Plutão em 1930. Grande parte do conteúdo de nitrogênio gelado do planeta anão pode ser encontrado nesta região, concentrada em uma bacia profunda chamada Sputnik Planitia, porque a elevação é 3,1 quilômetros mais baixa que a superfície. O manto de gelo se estende por 998 quilômetros. Assim, a bacia constitui o lobo esquerdo do coração, enquanto o lado direito abriga geleiras de nitrogênio e terras altas.
Durante o dia, o coração congelado de nitrogênio de Plutão aquece o suficiente para se transformar em vapor. À noite, ele está condensando e virando gelo novamente. Os pesquisadores chamam isso de batimento cardíaco de Plutão, que controla a circulação atmosférica dos ventos de nitrogênio ao redor do planeta. Inclusive, alguns cientistas também acreditam que existe um oceano líquido abaixo da camada de gelo de Plutão, com uma espessura estimada de 400 quilômetros. No entanto, eles pensaram que esse oceano se formou mais tarde na história de Plutão, à medida que elementos radioativos foram aquecidos perto do núcleo rochoso do planeta anão e decaíram. Esse calor poderia ter sido suficiente para derreter o gelo e formar um oceano subterrâneo. Mas os dados da New Horizons sugeriram o contrário. Uma nova pesquisa baseada nesses dados sugeriu que Plutão realmente começou num cenário de formação quente. Assim, o oceano líquido congelaria lentamente ao longo do tempo, embora não completamente, e causaria as falhas extensionais observadas pela New Horizons na crosta gelada de Plutão. Dessa forma, este congelamento longo e lento do oceano subterrâneo também poderia explicar a mistura de características na superfície de Plutão, porque a expansão ocorreria ao longo da história do planeta anão. As imagens de Plutão e Caronte da New Horizons também revelaram superfícies marcadas cobertas por grandes crateras. As crateras revelam que pequenos objetos da cintura de Kuiper, com menos de 100 quilômetros de tamanho, provavelmente as criaram quando colidiram com Plutão e Caronte. E devido ao que os cientistas sabem sobre a formação de crateras de impacto, o fato de não terem sido encontradas crateras com menos de 13 quilômetros de diâmetro significa que há menos objetos da cintura de Kuiper com menos de 2 quilômetros do que os astrônomos tinham previsto. Isto fornece mais apoio à ideia de que os objetos da cintura de Kuiper não são pedaços de rocha espacial formados a partir de colisões, mas sim sobras intactas de quando o sistema solar estava a se formar há milhares de milhões de anos. Plutão também possui outras características surpreendentes, como dunas, mas estas não são como as dunas de areia da Terra. As dunas de Plutão são feitas de grãos sólidos de gelo de metano e esculpidas pelo vento. Dentro do nosso sistema solar, as dunas são mais raras do que você imagina. Elas existem apenas na Terra, Marte, Vênus, na Lua de Saturno, Titã e no cometa 67P. Estas dunas permanecem praticamente intactas na crosta gelada de Plutão, o que sugere que foram formadas nos últimos 500 mil anos ou até mais recentemente, pois Plutão apresenta um certo enigma de idade. O planeta anão tem formas poligonais e características que indicam que a superfície é geologicamente ativa e jovem. A superfície em si tem apenas cerca de 500 mil anos, embora o próprio planeta anão tenha cerca de 4,5 mil milhões de anos. Esta atividade é provavelmente causada por uma derrubada térmica e convectiva do gelo. Estas são apenas algumas das descobertas feitas com base nos dados fornecidos pela New Horizons, e ainda mais serão feitas no futuro, à medida que os cientistas trabalham com a riqueza de informações fornecidas pelo sobrevoo. É claro para mim que o Sistema Solar guardou o melhor para o final. Não poderíamos ter explorado um planeta mais fascinante ou cientificamente importante no limite do nosso Sistema Solar. A equipe da New Horizons trabalhou durante 15 anos para planejar e executar este sobrevoo, e Plutão nos retribuiu muito, disse Alan Stern, investigador principal da New Horizons do Southwest Research Institute, Boulder, Colorado, em um comunicado. Qual é o próximo? Em janeiro de 2019, a New Horizons conduziu o primeiro sobrevoo de um objeto distante do cinturão de Kuiper, que desde então foi chamado de Arrokoth, permitindo aos pesquisadores estudar detalhadamente esses remanescentes da formação do Sistema Solar. Assim, a New Horizons continua a explorar os confins do nosso Sistema Solar, partilhando a sua visão única das estrelas a milhares de milhões de quilômetros de distância da Terra. Enquanto isso, está recebendo ajuda de reconhecimento de um telescópio baseado na Terra. O telescópio Subaru, localizado em Mauna Kea, no Havaí, é operado pelo Observatório Astronômico Nacional do Japão. Está ajudando a procurar potenciais candidatos-alvo para a observação seguinte da New Horizons.
Estamos usando o telescópio Subaru porque é o melhor do mundo para nossos propósitos de pesquisa. Isso se deve à combinação única do tamanho do telescópio, um dos maiores do mundo, e ao amplo campo de visão da Hyper Supreme Cam, que pode descobrir muitos objetos do cinturão de Kuiper de uma só vez, disse Stern. Atualmente, a Subaru está observando uma área na constelação de Sagitário, onde está localizada a New Horizons. A equipe de observação da Subaru espera encontrar centenas de novos objetos do cinturão de Kuiper, com 50 que devem estar à distância certa da New Horizons para serem observados. Imagens desclassificadas de 2015. As imagens desclassificadas da sonda New Horizons da NASA mostram vistas deslumbrantes das majestosas montanhas geladas de Plutão, correntes de azoto congelado e neblinas baixas assustadoras, e um aspecto ártico estranhamente familiar. Esta nova imagem do crescente de Plutão, obtida pela Rolf Multispectral Visual Imaging Camera, MVIC, grande angular da New Horizons em 14 de julho e transferida para a Terra em 13 de setembro, oferece uma visão oblíqua das paisagens plutonianas com uma dramática iluminação de fundo do Sol. Ele destaca espetacularmente os terrenos variados e a atmosfera extensa de Plutão em uma cena que mede 1.250 quilômetros de diâmetro. Esta imagem faz-nos realmente sentir que estamos lá, em Plutão, a observar a paisagem com nossos próprios olhos. Mas esta imagem é também uma bonança científica, revelando novos detalhes sobre a atmosfera, montanhas, glaciares e planícies de Plutão, disse o investigador principal da New Horizons, Alan Stern. Devido à sua retroiluminação favorável e alta resolução, esta imagem MVIC também revela novos detalhes de neblinas em toda a tênue, mas extensa atmosfera de nitrogênio de Plutão. A imagem mostra mais de uma dúzia de finas camadas de neblina que se estendem desde perto do solo até pelo menos 100 quilômetros acima da superfície. Além disso, a imagem revela pelo menos um banco de névoa baixa, semelhante à neblina, iluminada pelo sol poente contra o lado escuro de Plutão, varrido pelas sombras das montanhas próximas. Além de serem visualmente deslumbrantes, estas neblinas baixas sugerem que o tempo muda de dia para dia em Plutão, tal como acontece aqui na Terra, disse Will Grundy, líder da equipe de composição New Horizons do Observatório Lowell, Flagstaff, Arizona. Combinada com outras imagens recentemente desclassificadas, esta nova imagem também fornece evidências de um ciclo hidrológico, notavelmente semelhante ao da Terra em Plutão, mas envolvendo gelos macios e exóticos, incluindo azoto em vez de gelo de água. As áreas brilhantes a leste da vasta planície gelada, informalmente chamada Sputnik Planum, parecem ter sido cobertas por estes gelos, que podem ter evaporado da superfície do Sputnik e depois sido redepositados a leste. O novo panorama do gerador de imagens Rolf também revela geleiras fluindo de volta para o Sputnik Planum a partir desta região coberta. Essas características são semelhantes às dos riachos congelados nas margens das calotas polares da Groenlândia e da Antártida. Não esperávamos encontrar indícios de um ciclo glacial baseado em nitrogênio em Plutão, operando nas condições frias do sistema solar exterior. Impulsionado pela fraca luz solar, isto seria diretamente comparável ao ciclo hidrológico que alimenta as calotas polares da Terra, onde a água evapora dos oceanos, cai como neve e retorna aos mares através do fluxo glacial, disse Alan Howard, membro da equipe de Geologia, Geofísica e Imagem da missão da Universidade da Virgínia. Assim, em última análise, Alan Stern afirma que Plutão é surpreendentemente semelhante à Terra e que ninguém previu isso antes de serem reveladas essas fotos. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que este mundo gelado ainda tem muito a nos revelar? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.